A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com o Pai. Nós cremos que Deus falará poderosamente ao seu e ao meu coração em nome de Jesus. Estarão conosco nossos irmãos Pablo Lemuel e no louvor nosso irmão William Santos. Nós temos certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Você que pode aí, feche os seus olhos. Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, graciosamente, ó Deus, de estarmos, ó Pai, cultuando ao Senhor, Deus amado. Sabemos, ó Deus, que grandes são os desafios, ó Pai, mas nós sabemos, ó Deus, que nada, Pai, nenhum desses desafios surpreende o Senhor, Deus. O Senhor conhece todos os nossos caminhos, ó Pai, toda a nossa estrada, todo o nosso percurso, ó Deus, está nas Tuas mãos, Deus amado. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por essa vida que se encontra cultuando ao Senhor conosco, Pai. Seja de manhã, de tarde, de noite, seja no sábado, no domingo, na segunda, no dia e no horário que o Senhor colocar essa pessoa, Senhor Deus, nós temos certeza que o Teu Santo Espírito, Pai, o mesmo que está conosco agora, nesse momento, ó Deus, estará também com essa pessoa, Deus, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo avivamento, Senhor Deus, colocando de pé, Deus, trazendo ânimo, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, muitas das vezes, ó Pai, enfrentamos problemas, ó Pai, que nós mesmos criamos, ó Deus amado. Mas nós estamos aqui, Pai, nesse dia, Deus, clamando ao Senhor, que o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, Deus amado, conceda-nos, ó Pai, mais uma chance, Senhor Deus, de podermos entregar, Pai, as nossas vidas ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa escrevê-la, Pai, para que nós possamos, ó Pai, viver, ó Pai, os planos do Senhor, porque só assim, Pai, entregando tudo ao Senhor, nós poderemos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Pai, nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, Deus amado. Por isso, ó Deus, age em nossas vidas, ó Pai, te damos liberdade, ó Deus, pedimos perdão, Pai, por tudo que temos feito, tem desagradado o coração do Senhor, Pai. E mais uma vez eu peço, ó Deus, dá-nos mais uma chance, ó Deus, pois precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Senhor, Pai, dia após dia, Senhor Deus. Ah, Pai, toma cada coração, toma cada mente, ó Deus, a começar em mim, Senhor Deus, que o Senhor possa falar, Pai, que o Senhor possa exortar, que o Senhor possa ativar, Pai, a minha fé, Senhor Deus, e a fé de todos aqueles que estão conosco, ó Deus, cultuando o Senhor. Fica conosco, Pai, porque tudo que fizermos será para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, por mais essa oportunidade que Ele concede a você e a mim, de pedirmos perdão, de nos colocarmos como vasos na mão do oleiro, para que a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra em nossas vidas. No livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, está escrito: a soberana vocação. O apóstolo Paulo escreve: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém e amém. Aqui o apóstolo ele fala de sua vida como fazendo uma alegoria às competições esportivas, falando que ele prossegue para o prêmio, o prêmio que Jesus Cristo preparou para mim e para você. Lembrando que aqui tudo é passageiro, mas o nosso Senhor, Ele preparou um lar para que nós pudéssemos morar, Um dia, isso aqui tudo chegará ao fim, mas pela graça de Deus, o Senhor Jesus, Ele tem um lar para você e para a minha vida. E nós possamos também viver essa expectativa do céu aqui na terra,
Como disse o apóstolo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Muitas das vezes teremos que esquecer. É lógico que ficam as lições, né? Mas esquecer da dor, esquecer do sofrimento, esquecer da vergonha, de muitas das coisas que fizemos na nossa vida, para que possamos viver o novo de Deus. E Deus quer te dar um novo nesse dia. Você mesmo que acordou, você mesmo que tem vida, você mesmo que está respirando, Deus tem algo novo para você. Não importa as dores, não importa a vergonha, não importa o medo, o Senhor tem algo para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos estar chamando os nossos irmãos William e o nosso irmão Pablo para, em nome de Jesus, você se ajeita aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua rede, no seu carro. Você também aí que está arrumando a cozinha, deixa aí o celular do lado aí, porque é uma oportunidade rica que o Senhor nos concede. E você não pode ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Por isso que todos os sábados eu estou aqui, porque eu creio que Deus tem algo novo para a minha vida. Bom dia, irmão Pablo. Bom dia, paz do Senhor a todos aí. A paz do Senhor. Bom dia, Bom irmão dia. William. Bom dia, irmão. Graça e paz. Amém. Irmão Pablo, vamos deixar o nosso irmão William nos conduzir em adoração. Depois eu volto Amém, contigo, em nome de Jesus. Tá bem? amém, amém. Está contigo, William. Obrigado mais uma vez, William aí. O William sempre pronto a servir ao Senhor. Ô, glória, rapaz. Tem que aprender com o William. Estou aprendendo contigo, William. Amém. Amém, Liguei para o irmão. William nessa madrugada aí. Falei assim, William, Deus abençoe nosso irmão Heber também. Nosso irmão Heber estava com uma questãozinha para resolver hoje aí de manhã e não pôde participar. Aí liguei para o William de madrugada. William, eis-me aqui. Eu tenho certeza que o Senhor se agradou. William, obrigado, irmão. Está contigo. Fica à vontade. Amém. Amém. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora ou que vão assistir mais tarde. Vai ter a oportunidade de assistir essa live. Eu não sei em qual tempo que você está assistindo, que eu vou assistir. Quero dizer para você apenas que Deus se agrada quando nós disponibilizamos, quando nós doamos nosso tempo a Ele, quando nós nos disponibilizamos em favor do reino. E eu tenho ministrado algo que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo, por onde eu tenho passado ministrando louvor na nossa igreja, nas congregações, sobre gratidão. Deus tem me falado ao meu coração profundamente para ser grato, apenas ser grato. E existem muitas pessoas que têm... Só um minutinho. Eu vou tirar o papo só para a microfonia aqui, tá, Pablo? Vou tirar um pouquinho. Tá joia. Daqui a pouquinho eu te coloco de volta. Só um minutinho. Manda ver, William. Existem pessoas que pensam que servir, o estar diante de Deus, da presença de Deus, é apenas a manifestação do Espírito Santo de Deus, é apenas quando nós estamos sapateando, pulando no reteté. E eu quero dizer que algo mais importante do que servir é ser grato, ter gratidão a Deus por todas as coisas, é ter gratidão a Deus porque Ele é o nosso Deus, sabe? É ter gratidão a Deus porque a graça dele está sobre nós, porque nós podemos respirar, porque nós podemos contemplar as belezas que Ele prepara para a gente. Agora são 6 horas da manhã e o sol já está brilhando lindamente lá fora. E agradecer a Deus pelos problemas, também pela chuva, em tudo, ser grato. E gratidão é diferente de ser agradecido. Ser agradecido
é apenas uma retribuição da educação. E ser grato é você lembrar das coisas que Deus fez, sabe? E que Ele continua fazendo, e que Ele ainda vai fazer. E isso mover plenamente o seu coração. Então seja grato ao Senhor. Seja grato pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento. Seja grato porque você tem algum motivo para agradecer, sabe? E tem pessoas que têm investido o seu tempo apenas em reclamar. E isso acontece quando essas pessoas, elas se colocam frente a frente ao problema, e ela abraça o problema, e ela abraça essa situação difícil, e ela se coloca, ela e a situação, somente. E aí ela não consegue enxergar nada que está ao redor disso tudo. E quando você faz um exercício onde você se afasta, onde você continua se afastando a cada momento mais e mais do problema, da situação difícil, da situação complicada, você começa a enxergar que existe outras coisas que estão em volta, e você vai começar a agradecer porque você tem algo a resolver. Pense como o seu carro, que às vezes não é o carro do ano, às vezes é um carro usado, carro 2000, 2002, 90. E esse carro, ele dá problema. E aí você começa a reclamar que o seu carro está dando problema, que você está precisando levar o seu carro para a oficina. E você começa a enxergar somente isso, sabe? E você não consegue enxergar e ser grato a Deus pelo fato de você ter um carro já, e que ele pode dar problema. E que quantas pessoas que passam ao seu lado, de bicicleta, de moto, a pé, que gostariam de ter o seu carro, para poder reclamar, de levar ele de vez em quando à oficina para apresentar. E você só reclama, você nunca agradece. Você nunca é agradecido, você nunca é grato a Deus pelo privilégio que Ele te deu de já ter este carro. Entendeu? Então seja grato, mano. Seja grato, seja agradecido. Agradeça a Deus apenas pelo fato da graça dele estar sobre nós. Isso já é um grande privilégio. Nós vamos declarar isso nesse momento, cantando em nome de Jesus. Nós vamos orar primeiro. Se o irmão Newton me permitir, está orando. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus querido, Deus Espírito Santo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós somos agradecidos e também somos gratos ao Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que a Tua graça repousa sobre nós, porque nós podemos contemplar as grandezas e as belezas que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Eu sou agradecido ao Senhor, Pai, pela nossa família, a minha família, pela do Newton, pela família de todos aqueles que estão conosco neste momento. Deus, eu sou agradecido ao Senhor pela Tua igreja, Pai. Eu sou agradecido, Senhor, porque nós podemos livremente cantar, nós podemos dançar, nós podemos pregar a Tua palavra, Deus, com liberdade. Nós podemos usar a tecnologia ao nosso favor, Pai, para que o Teu nome, para que o Teu reino seja engrandecido através das nossas vidas. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
e como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobram o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Aleluia. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta e a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Oh, aleluia.
quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta e a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas. Não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço. Meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Te levanto, te ajudo, fortaleço, meu filho, não temas. Te levanto, te ajudo, fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Aleluia, glória a Deus, não temas, não temas. Sim, diz o Senhor Jesus Cristo, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento. Eu estendo a minha mão para te levantar quando você cair. Eu estarei contigo a todo momento, a qualquer instante, não importa a situação. Não temas e segue adiante. Aleluia, glória a Deus, irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Continue abençoando esse trabalho, esse seu ministério. Continue te motivando, te dando sustento para que você continue firme e forte, não temendo as lutas, não temendo as adversidades, não temendo todas as pessoas que dizem que não vale a pena, que não vai dar certo, que ninguém vai assistir, que ninguém vai ver. Não temas, amado, continue. Jesus está vendo a sua obra, Jesus está vendo o seu esforço. Em nome de Jesus, amém? Amém, William, obrigado. E grande alegria, né, ter você conosco aí nesse dia. A gente faz planos, né, mas os planos do Senhor, glória a Deus por isso, são infinitamente maiores, né? A minha Amém. agenda não seria você hoje, né? Mas na agenda de Deus já estava escrito você hoje ministrando, trazendo canções que tocam o coração de Deus, e que nos emocionam, e que nos fazem refletir, e que nos lembra que somos filhos de Deus, né? Muito bom. Obrigado, irmão. Vamos chamar o nosso irmão Pablo. Para mim é o Pablito. Vai ser sempre Pablito. Vai estar com 70 anos, 80 anos, Pablito. Amém. Fala, Pablito. Bom dia, Pai do Senhor. Fique à vontade, Pablito. Obrigado mais uma vez. Amém. Pela participação. É a segunda vez que eu tenho o privilégio de poder estar ministrando louvor no seu programa, e que é o Pablo que traz a palavra. É vez. Olha aí, estou falando. É legal. Deus. Deus. Amém. Deus abençoe grandemente. Amém. Amém. Eu gostaria, primeiramente, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, Niltinho, o irmão William aí, todos que estão ouvindo de manhã, de tarde, de noite. O Senhor colocou no meu coração de trazer aqui uma reflexão para nós refletirmos sobre o tema tesouro em vasos de barro. A palavra do Senhor está em
da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Está Amém. orando? Senhor, nós clamamos nessa hora, nós pedimos uma bênção pela tua palavra, que o Senhor possa estar, ó Deus, falando ao nosso coração, que o teu Espírito Santo possa nos visitando. Senhor, nós, homens, não temos nada para oferecer, mas o Senhor, ó Deus, pedimos. Senhor, essa bênção, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, tá saindo direitinho aí, ô Nilton, que eu não tô me ouvindo muito bem, não. Tá. Essa figura do vaso de barro é uma figura que o apóstolo Paulo utiliza aqui na sua segunda carta aos Coríntios, porque Paulo, ele tinha como um doutrinador levantado pelo Senhor para ensinar principalmente aos gentios, e os gentios não tinham a mesma profundidade, vamos dizer assim, de conhecimento da palavra que o povo de Israel, porque se nós formos olhar na história, né, o Senhor primeiro visitou o povo de Israel por meio de Jacó ali, chamou Abraão, Isaac, Jacó. O Senhor forma um povo, que era o povo de Israel. O Senhor se deu a conhecer ao povo. O povo de Israel conheceu as leis do Senhor. O Senhor deu a palavra, o Senhor deu profetas a Israel. E Israel, então, tinha uma profundidade muito maior da palavra, ali nos tempos de Jesus e do apóstolo Paulo, que viveu mais ou menos ali na mesma época. O povo de Israel tinha uma profundidade maior. Era uma forma de falar diferente. E Paulo, pelo contrário, Paulo foi chamado ali como um apóstolo, principalmente com um ministério voltado para os gentios. Os gentios que eram aqueles que não faziam parte do povo de Israel, o Israel carnal, mas foram aqueles que foram selecionados por Deus para serem parte de um Israel que era espiritual. E esse povo ia começar a aprender do zero. E Paulo, então, ele usa muitas figuras. No começo, hoje, o Nilton até usou uma das figuras de Paulo, que é do atleta, né, Nilton? Falando do alvo. Paulo, ele sempre usa essas figuras de forma muito didática, assim como o Senhor Jesus também usava as parábolas, e Paulo usa essas figuras do atleta. Às vezes ele usava a figura do soldado, essa do soldado também ele usa várias vezes, falando que nós somos soldados de Cristo. E aqui nessa carta, para enfatizar a nossa fragilidade, ele usa a figura do tesouro em vaso de barro. Essa figura era muito fácil de entender, principalmente naquela época, que praticamente tudo era feito com vasos. Hoje em dia nós temos todo tipo de vasilha, né? Naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Aquilo ali era totalmente diferente. E era costume que as pessoas tivessem vasos para as mais variadas funções, seja para carregar água, seja para guardar água, guardar vinho, guardar óleo, seja para enfeitar, para guardar documentos. Os vasos, eles tinham as mais diversas utilidades. Então, quem ouviu aquela palavra pela primeira vez, quando Paulo escreveu aquela carta, se identificou rapidamente com a figura, muito mais até do que nós mesmos, hoje, 2000 anos depois, que estamos inseridos numa outra sociedade, embora ainda os vasos, eles sejam utilizados muito mais hoje como artigos de decoração, né? E Paulo, ele faz isso para enfatizar não a excelência do vaso,
mas a excelência daquilo que havia dentro do vaso. Porque Paulo, ele como apóstolo, e ele era um homem que, antes de ser apóstolo, ele era fariseu, zeloso da lei, ele tinha tudo para se gloriar em si mesmo. Só que quando Deus chama o apóstolo Paulo, o Senhor mostra para Paulo que a excelência daquilo que ele teria, daquilo que ele apresentaria, não viria dele, não viria do seu conhecimento. Paulo tinha sido criado aos pés de Gamaliel, Paulo havia sido instruído nas melhores escolas, Paulo teve os melhores professores, Paulo era um homem letrado, mas Deus deixa claro que o ministério, esse ministério de Paulo aos gentios, a excelência desse ministério não estaria centrada na cultura de Paulo, na inteligência de Paulo, no conhecimento de Paulo, ou simplesmente naquele que era o passado dele como um homem zeloso da lei. Muito pelo contrário. O que Paulo havia conquistado sendo um homem zeloso da lei era fazer exatamente o contrário da vontade do Senhor. Às vezes nós achamos que nós estamos com os nossos esforços fazendo aquilo que agrada a Deus. Paulo, ele era um homem sincero antes de se converter a Cristo. Só que com a sua sinceridade, ele estava perseguindo a igreja de Deus e achando que estava fazendo um favor a Deus. Até que ele é chamado por Jesus e subjugado. A palavra fala que no caminho ali para Damasco, uma luz apareceu, que é o próprio Senhor Jesus, e ele cai por terra. E ali, junto com Paulo, caiu o seu conhecimento teológico, caiu a sua arrogância como fariseu, caiu ali aquilo que ele pensava que ele era, e Deus fala assim, e é interessante que Deus usa Deus usa ali com o servo a quem Paulo foi, Deus usa a expressão, esse é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Vou até voltar, eu nem estava para falar desse texto, por isso que eu não estou nem lembrando ele aqui de cabeça, mas eu vou pegar ele aqui agora. Atos capítulo 8, Paulo vai a Ananias, e Ananias tinha, perdão, é Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Quando Deus chama Paulo, e ainda estava identificado como Saulo, que era o seu nome ali como judeu, ele tinha o seu nome identificado para os judeus como Saulo, e seu nome identificado para os romanos, que era Paulo. E ele então é identificado ainda como Saulo. É interessante que quando o Senhor chama a ele, o Senhor chama e manda ele ir a Ananias. O Senhor diz assim, Paulo disse assim, Senhor, que queres que eu te faça? E o Senhor disse assim, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E o Senhor vai lá e chama em visão a Ananias, que era um servo do Senhor que ia receber Paulo, e o Senhor manda que Ananias coloque a mão sobre ele para que ele tornasse a ver, porque Paulo havia ficado cego por causa daquela experiência. E Ananias assustou naquele momento. Quando o Senhor Jesus falou assim, você vai chamar Paulo, Ananias assustou. E esse Paulo, ele está perseguindo a igreja, Senhor, como se Deus não soubesse aquilo que estava fazendo, né? E Ananias responde assim, versículo 13 do capítulo 9 de Atos. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ananias, quando ouviu falar de Paulo, ele se assustou, porque
sabia que Paulo era um perseguidor da igreja, um homem fariseu, zeloso da lei, um judeu não convertido ali ao Senhor Jesus. Só que Ananias não sabia, mas Deus já conhecia todas as coisas. E Deus enfatiza para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E agora lá aos Coríntios, Paulo faz questão de lembrar que esse vaso escolhido que era ele, e que é você também, um vaso escolhido do Senhor, esse vaso era de barro. Essa figura do vaso de barro, ela tem uma certa literalidade, porque o material, o barro, ele é o mesmo material do qual nós somos formados. Quando nós vamos lá no livro dos Gênesis, o Senhor está falando a respeito da criação do homem. O homem é formado do pó da terra. Deus nos fez assim. Do mesmo material do vaso, nós também somos formados. Nós, como homens, nós somos pó da terra. Nós somos vasos de barro. Nós somos frágeis. E quando o Senhor fez o homem lá no Éden, o Senhor não fez um homem para ser um vaso quebrado. O Senhor não fez um homem para ser um vaso inútil. O Senhor fez um homem como um vaso para o louvor da sua glória. A palavra fala que Deus fez o homem bom, ali no princípio. Só que esse vaso, ele se quebrou. Porque Adão, a palavra fala que Adão desobedeceu ao Senhor, e ali o pecado entrou na humanidade, e desde então, o homem, quando chega ao Senhor, ele chega como um vaso quebrado. E a palavra do Senhor fala por diversos textos a respeito dessa figura. O homem como um vaso. Em Jeremias, talvez o texto mais conhecido a respeito do vaso de barro, Jeremias capítulo 18, o Senhor fala da forma como ele restaura esse vaso que foi quebrado no Éden. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, essa figura que o Senhor mostra mostrando exatamente que esse vaso que foi quebrado ali no Éden, quando ele é colocado de novo nas mãos do oleiro, o oleiro tem poder para restaurar. Todo homem que não se achega a Deus, ele é como um vaso quebrado. Todo homem que sai da presença do Senhor, ele sai também como um vaso quebrado. Somente nas mãos do oleiro é que nós tomamos a forma. Quando nós olhamos para a obra do oleiro, ela tem algumas características que falam exatamente daquilo que Deus faz na nossa vida. Por quê? Porque nós somos barros, nós somos frágeis, mas nós nos colocamos nas mãos do oleiro, e o oleiro, ele acrescenta um pouco de água, fala da presença do Espírito Santo, e essa água vai tornando esse barro maleável. Então é a nossa necessidade. Se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não dermos lugar para o Espírito Santo, nós vamos estar cada vez mais rígidos. E o vaso, o barro, quando ele está rígido, ele não pode ser trabalhado pelo oleiro. É por isso que o oleiro está sempre acrescentando água, e pega com a sua mão e trabalha mais um pouco no vaso, no barro, para fazer o vaso, e acrescenta um pouco mais de água. Essa água
vai se secando, acrescenta mais, e assim fala da nossa dependência do Espírito Santo. Nós, como vasos de barro, nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós somos dependentes do Senhor. Às vezes, nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós, ou o que o oleiro deve fazer. E o Senhor muitas vezes usa essa expressão. O barro, ele vai dizer ao oleiro o que fazer? É você quem vai dizer o que o Senhor vai fazer na sua vida? É você quem vai dizer qual que vai ser a próxima etapa do trabalho do Senhor na sua vida? Não. Paulo, ele entendeu isso desde o seu chamado. Quando Paulo foi chamado ali pelo Senhor, ele caiu por terra, e a palavra diz assim, ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu te faça? Paulo, quando ele cai atônito ali, ele já entendeu uma coisa. Nas mãos do oleiro, é o oleiro quem vai dirigir todas as coisas. E às vezes nós estamos nesse processo, só que nós não queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Aí o que vai acontecendo? A nossa vida vai se secando, nós vamos ficando enrijecidos, nosso coração vai se endurecendo. Cada vez que nós desobedecemos a voz do Espírito Santo, cada vez que nós andamos pela nossa razão, cada vez que nós seguimos o nosso próprio coração, mais duro vai ficando o nosso coração, mais difícil para o oleiro trabalhar. Mas qual que é a posição do servo que quer ser um vaso de honra na presença do Senhor? Senhor, eu sou um vaso de barro. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor que um dia me chamou para estar nas mãos do oleiro, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o dia de amanhã. Eu não estou no dia de amanhã, mas o Senhor já está lá. O Senhor conhece os teus planos, que são muito mais altos do que os meus. Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? O que queres que eu te faça, Senhor? Paulo disse isso. Paulo, desde o princípio, ele já se colocou nas mãos do oleiro, desde o princípio da sua conversão ao Senhor Jesus. E é interessante que Paulo passa a considerar, eu estou levando Paulo aqui como exemplo, porque foi ele que escreveu essa carta aos Coríntios, né, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, um homem culto, letrado, mas ele diz em uma das suas cartas que quando ele conheceu o conhecimento de Cristo, todo aquele seu conhecimento, ele considerou como esterco, como nada. E é assim, irmãos, quando nós estamos nas mãos do oleiro, quando nós entendemos quem que está dirigindo a nossa vida, nós percebemos que o nosso conhecimento, aquilo que nós achamos que sabemos, isso não importa não. O que importa é o que o oleiro quer fazer da nossa vida. E outra figura do vaso são as mãos do oleiro. As mãos do oleiro são são as que dão forma ao vaso. Se o vaso de barro ele estiver ali na roda, ele pode até acrescentar água, mas se não tiver as mãos do oleiro ali, forma nenhuma sai. Então, meus irmãos, o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, é que nós precisamos estar nas mãos do Senhor. Muitas vezes, nós nos colocamos nas nossas próprias mãos, ou nas mãos das pessoas, ou nas mãos dos sábios deste mundo. Às vezes, nós nos dirigimos pelas influências deste mundo mal. Hoje, o Instagram, né, onde nós estamos fazendo essa live aqui, está cheio de influenciadores digitais. Né, nada contra, né, muitas pessoas ajudam as pessoas a serem pessoas melhores, até servos do Senhor, que estão aqui para influenciar mesmo esse mundo. Mas
Será que toda influência vem de Deus? Qual que é a influência que nós precisamos ter na nossa vida? A influência que nós precisamos é a influência das mãos do oleiro. O oleiro, muitas vezes, ele vai, para nos dar uma forma, ele vai usar o seu dedo, vai apertar um pouco o barro. Isso fala o quê? Das situações que nos advêm, que nos cercam, o contexto onde o Senhor nos coloca, às vezes no trabalho, no lar, na igreja, né, na faculdade, onde o Senhor nos coloca. Muitas vezes o contexto, que parece ser um contexto de aperto, são as mãos do Senhor que estão nos dando forma. São as situações que muitas vezes vêm que nós não entendemos. Senhor, por que isso está acontecendo? Mas às vezes é a mão invisível do oleiro que está tocando a nossa vida para nos dar a forma que Ele mesmo planejou na eternidade, para que nós sejamos um vaso, não segundo os conceitos deste mundo, mas segundo a forma que Ele preparou para nós na eternidade. Quando o Senhor nos chamou, nós não tínhamos forma, mas Ele já sabia a forma que Ele queria nos dar. Quando o Senhor chamou Paulo, Ananias duvidou, porque Ananias viu aquele barro que era Paulo perseguindo a igreja, e Ananias pensou, e com toda razão, racionalmente, ele pensou, desse barro aqui não tem como fazer nada. Senhor. Essa forma, esse vaso quebrado, não tem como fazer nada, não. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é um vaso escolhido. Ele pode estar até sem forma, mas na minha eternidade, nos meus planos, eu já sei a forma que eu tenho para esse vaso. E esse é um vaso escolhido. Que bom, irmãos, quando nós entendemos que mesmo indignos, imerecedores, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós não fomos escolhidos pelo pastor da nossa igreja, ou pelo irmão ou nosso amigo que gosta muito da gente. Às vezes aquela pessoa que nos chamou para a igreja, às vezes a gente achou que ela que estava nos escolhendo, mas era o Espírito Santo que já estava nos escolhendo. Amém. Aliás, se fosse depender das pessoas, pelo menos eu tenho certeza que eu nunca seria escolhido. Porque eu sei que vaso difícil que eu sou, que barro difícil de trabalhar que eu sou. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, homens improváveis. Quem escolheria aqueles discípulos? Pedro, um homem totalmente impulsivo, achava que era alguma coisa, queria sempre fazer uma pergunta e queria ser o primeiro a responder, nem importava se ele tinha resposta, o negócio dele era ser o primeiro a responder ali. João e seu irmão, chamados filhos do trovão, homens bravos, homens de temperamento forte. Tomé, um homem incrédulo, inconstante, mas homens simples, pescadores muitas vezes, publicanos como Mateus, cobrador de impostos, desprezado pela sociedade, mas barros em que o oleiro fez uma grande obra e tornou vasos de honra nas mãos do Senhor. Meu irmão, não importa que tipo de barro que você é, não importa se você chegou hoje como um vaso quebrado, o oleiro tem poder para restaurar a sua vida, para quebrar esse vaso e fazer de novo, para pegar esse barro difícil de trabalhar e com a ação do Espírito Santo, que é a figura da água, trazer maleabilidade à sua vida, trazer um pouco mais de humildade, um pouco mais de entendimento de que é você quem está nas mãos do oleiro e não o oleiro que está nas suas mãos. Isso é a ação do Espírito Santo. O Senhor é poderoso para fazer isso.
Outra figura que o vaso de barro nos apresenta na sua construção é a figura do forno, porque o vaso, depois de feito, ele precisa ir para o forno, porque senão ele é um vaso muito frágil. Estava até olhando, pesquisando para trazer essa palavra, como é que é feito, e o oleiro, isso não mudou, é desde 2000 anos atrás até os dias de hoje, a mesma forma como é feito, e o oleiro, ele diz que se o vaso não for para o forno, qualquer coisinha ele vai se quebrar. Mas quando ele vai para o forno, ele volta firme. E é isso que é o forno na vida do servo do Senhor. O fornalha fala da prova. Os companheiros de Daniel foram para onde? Para a fornalha. Fala da prova. Mas quando eles saíram ali, saíram glorificando o nome do Senhor. Saíram entendendo que não há Deus como o Senhor. A fé deles e a daqueles que assistiram aquilo ali foi fortalecida. E a fornalha, as provações que nos advêm, que nos sobrevêm, elas são para isso, para nos dar firmeza. O crente, quando ele não tem uma maturidade, quando ele não é provado, ele fica frágil, vulnerável. Qualquer coisinha, o vaso se quebra. Mas o propósito do Senhor não é que sejamos vasos frágeis. O propósito do Senhor é que sejamos, sim, vasos de barro. Vasos sem valor intrínseco, mas vasos firmes nas mãos do oleiro, para que, seja qual for a utilidade que ele queira dar a esse vaso dê conta do recado. O Senhor quer nos fazer homens firmes, e por isso ele permite muitas vezes provações, é a fornalha na nossa vida. É a fornalha que vem que nós não entendemos. Pedro fala isso. Sobre as provações na sua carta, ele fala sobre as provações que viriam à igreja, aos servos do Senhor, mas isso era para fazer mais firme a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele deixa essa figura exatamente para enfatizar que ele era um vaso de barro, e que o tesouro não era ele. O tesouro era aquilo que estava dentro dele. E nós precisamos lembrar disso, não só essa manhã, mas todos os dias da nossa vida. Quando as pessoas olharem para nós, elas devem ver que nós somos vaso de barro, mas nós carregamos dentro de nós um tesouro, que é o Senhor Jesus. Ninguém vai chegar ao céu porque é um vaso bom. Ninguém vai chegar ao céu porque é um vaso bonito. Ninguém vai chegar ao céu porque é um vaso firme. Nós vamos chegar ao céu porque e se nós tivermos dentro de nós esse tesouro, que é o Senhor Jesus. A ênfase aqui da palavra não está na excelência do vaso, mas na excelência do tesouro que há dentro do vaso. Às vezes as pessoas podem olhar para a nossa vida e falar assim, nossa, mas o Pablo, eu conheço o Pablo, rapaz tão imperfeito, o Niltinho, suas imperfeições, todos nós temos tantas imperfeições, mas por quê? Porque nós somos vasos de barro, nós somos imperfeitos, mas louvado seja o nome do Senhor, que nesse frágil vaso de barro tem um tesouro, esse tesouro é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Amém. Esse tesouro é a nossa vida. É isso que nos faz alegres, é isso que nos faz acordar, é isso que nos dá esperança. Cristo em nós é a esperança da glória, porque nós não estamos confiados na excelência do vaso que nós somos, porque nós estamos conscientes que nós somos frágeis vasos de barro, mas o que nos traz esperança é que dentro desse frágil vaso de barro há um tesouro que vai nos levar à glória um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A palavra ela tem alguns exemplos de servos do Senhor que se deixaram ser
vasos nas mãos do oleiro. A vida de José, por exemplo, quando José era jovem, ainda com seus irmãos e seus pais, ele tinha sonhos que eram do Senhor, mas às vezes na hora de contar esses sonhos, é interessante que a forma que ele contava, a ênfase parecia que era nele. Isso gerava nos seus irmãos ali, né, seus irmãos não gostavam de jeito nenhum, até o seu pai o repreendeu. E o que aconteceu? José foi levado ao Egito como escravo, por quê? Porque o oleiro estava trabalhando na vida dele e várias situações foram acontecendo com José. De tal maneira que quando ele chega diante de Faraó, ele já estava um vaso totalmente consciente de que era de barro. A palavra do Senhor disse assim, ó, e Faraó disse a José, isso depois de José passar pela escravidão na casa de Potifar, depois ficar preso durante alguns anos, e aí então ele é levado a Faraó, porque Faraó tinha um sonho que ninguém sabia interpretar. Então, um daqueles que estiveram com José na prisão fala assim, olha, eu lembro de um jovem que estava comigo na prisão, um hebreu, que ele sabe interpretações. Ele interpretou o meu, ele interpretou o do padeiro, ele sabe interpretações. E Faraó chama José e Faraó diz assim, eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Se José fosse o mesmo José diante de chegar ao Egito, talvez ele teria ficado todo inchado, né? Faraó dizer para mim que eu sou o homem que quando ouve um sonho, eu interpreto. Que honra! Mas José já havia aprendido que ele era somente um vaso de barro nas mãos do oleiro. E a resposta de José a Faraó foi assim, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. José entendeu que ele era um vaso de barro, mas dentro dele havia um tesouro. Esse tesouro é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. Daniel foi a mesma coisa. Outro jovem levado à Babilônia, também cativo, e o rei Nabucodonosor teve um sonho, só que diferente de José, nesse sonho, ele nem o sonho ele lembrava. Ele não queria não só a interpretação, ele queria também saber qual sonho que ele sonhou. Olha só, como diz o outro, né? Que dificuldade, né? Aí sábios, chamaram sábios lá da Babilônia, nenhum soube responder. Eles falaram, olha, interpretar um sonho, tudo bem, agora, querer que a gente fale qual sonho que você sonhou, nenhum sábio vai interpretar isso, nenhum sábio vai saber te dizer isso. E aí o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios. E aí quando Daniel ficou sabendo, Daniel falou assim, olha, espera, me dá um tempo que eu vou orar. Dá um tempo, e Daniel chamou seus amigos, foi orar, porque ele tinha consciência de que tudo vinha do Senhor. E aí então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, Arioque falando a respeito de Daniel, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. José, Daniel, Paulo, homens que, com certeza, inspiraram servos durante toda a história da caminhada cristã. Homens que foram diferentes neste mundo. Homens que constaram ali da palavra do Senhor.
homens que nós queremos também seguir o exemplo deles, mas homens que sempre se colocaram nas mãos do oleiro como vasos de barro, entendendo que a excelência não vinha deles, a excelência vinha do tesouro que eles carregavam no coração, a excelência vinha do Senhor. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa manhã para nos lembrar de que nós somos mais do que vencedores quando nós nos colocamos como vasos nas mãos do oleiro. Paulo diz que nós somos vasos de barro. Naquela época, os vasos eles podiam ser de vários tipos. Eram vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira, mas os mais frágeis eram os vasos de barro. E nós somos assim. Nós não somos de ouro, nós não temos valor em nós mesmos, nós somos de barro, nós somos frágeis. Mas se nós estamos nas mãos do oleiro, Deus é poderoso para fazer de nós vasos de honra nas suas mãos. Como ele fez com Paulo, com José, com Daniel, e que assim seja com a nossa vida. Essa a mensagem, Niltinho, bem breve. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida, Fabrício. Ficaríamos aqui a manhã toda, né? Ouvindo o que Deus colocou no seu coração. Mas o Instagram ele acaba nos tirando do ar. Ele corta. Desculpa, eu falei demais. Não, o bom é que ele não cortou, tá na benção. Tá na benção. Vamos deixar fluir aí. Obrigado mais uma vez, Fábio. Como eu te falo, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Você é um jovem que pode ser considerado uma referência nessa geração, em nome de Jesus, um vaso de barro, mas que tem a presença do Senhor na sua vida a cada dia, né, te moldando, trabalhando na sua vida, no seu caráter. Você que prega o Evangelho não só com as palavras, mas com a sua vida, mesmo sendo de barro, né, prega com a sua vida e serve de inspiração para outros jovens, para outras pessoas, para outros velhos como eu. Em nome de Jesus. Irmão William, você ora por nós encerrando esse momento, em nome de Jesus, abençoando todos aqueles que estiveram conosco. Agradecimento especial ao nosso irmão William, que foi convocado aí na madrugada, nesta madrugada, e prontamente atendeu. Glória a Deus pela sua vida, William. Glória a Deus pela sua vida, família. Amém. Amém. Deus Pai, Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe tudo aquilo que nós precisamos para essa manhã, o Senhor nos trouxe um alimento diário, Pai, para que nós possamos ficar fortalecidos durante todo esse dia e que o Teu Espírito Santo continue falando a cada dia mais e mais e que o Senhor possa continuar usando os vasos, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Se necessário for, Pai, amassar novamente, ó Pai, refazer, faça isso, ó Pai. Se o Senhor quiser usar, Pai, como enfeite, se o Senhor quiser usar para guardar documentos, se o Senhor quiser usar, Senhor Jesus, para qualquer forma, de qualquer maneira, Pai, que o Senhor possa ter a convicção que nós estaremos firmes, ó Pai, como vasos fortes para te servir, Pai. Fica conosco, nos abençoando. Abençoa a vida do Pablo, Senhor Jesus, em qualquer lugar onde ele estiver, Pai, levando a palavra do Senhor. Abençoa a vida do Newton, Pai, o seu ministério, Pai. Abençoa esse programa para que ele nunca saia do ar, Senhor Jesus. Que ele possa ser, ó Pai, um programa que vai levar a Tua palavra, Pai, a todos aqueles que necessitam. Abençoa também, Senhor Jesus, a minha vida, Pai, para que todas as vezes que eu estiver ministrando louvor, Pai, que eu seja usado única e exclusivamente pelo Teu Espírito Santo e que eu não faça nada através de mim. Deus, continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando esse povo, continua abençoando essa nação, Pai. Continua, Senhor Jesus, fazendo grandes obras, ó Pai, no meio do Teu povo, mesmo sabendo que somos vários, ó Pai, que não somos o melhor barro, Senhor Jesus, mas usa-nos, Senhor. Usa-nos segundo o Teu querer, a Tua vontade. É a oração que eu faço agradecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau.
E esse foi o 62º programa do nosso projeto Sábado com o Pai. Participação aí do nosso irmão Pablo Lemuel, nosso irmão William Santos. Que Deus possa continuar abençoando a vida desses irmãos valorosos aí, desses guerreiros, como diz Paulo, né, desses soldados aí, e que nós não venhamos a esmorecer, mas que venhamos sim, a cada dia, crer que o nosso general, aquele que nunca perdeu batalha, continua conosco, nos fortalecendo, nos colocando de pé, nos dando sabedoria e nos dando força para caminhar. Que Deus abençoe sua vida, você que esteve conosco agora nesse dia de manhã, você que está de tarde, de noite, sábado, domingo, em qualquer outro dia, cultuando a Deus conosco, não é só assistindo, né? Aqui a gente cultua a Deus, porque o Espírito Santo, ele está conosco aqui, mas também pode estar com você se você quiser e se você crer. Porque a palavra diz que nosso Deus é o Deus de perto, mas também é Deus de longe. Então, para o nosso Deus não há limite. E como disse o nosso irmão Pablo, o mesmo Deus que está aqui hoje, ele já está também no amanhã. Ele conhece o meu futuro e o seu futuro. Basta que nós entreguemos a ele tudo que somos, tudo que temos, todo o barro, né, que nós somos. E as suas mãos poderosas, as mãos do oleiro, irá fazer grandes coisas em nossas vidas, para a honra e glória do santo nome dele, em nome de Jesus. Um forte abraço. Até sábado que vem, querendo Deus. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Agradecimento especial a todos os nossos intercessores, a todas aquelas pessoas que oram por nós, a todos aqueles que compartilham, né? Entram no nosso canal no YouTube, compartilham, curte, né? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, que tenha porção dobrada de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.